dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade merecida. Mando o meu abraço, a paz de Jesus Cristo para todos meus irmãos e amados irmãos em Cristo Jesus, nesse nosso caminhar, nesse desafio de mais um novo amanhecer. Que Deus abençoe a todos, sejam cristãos ou não, que o Senhor os guarde, os livre para a honra e glória do nome do Senhor. Nesse nosso caminhar, é difícil entender a realidade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo da fantasia. Quem é bem sucedido nesse mundo? O bem sucedido tem que ter dinheiro, o bem sucedido tem que viver de uma maneira regalada. Então, qualquer pessoa que esteja abaixo disso não passa de um pobre coitado. Quando na realidade há algo que simplesmente todos estão sujeitos nesse nosso caminhar. Porque não podemos fugir da realidade, mesmo sendo cristãos ou não cristãos. Há momentos de aflições, momentos difíceis. Não adianta tentar lançar uma paz quando na realidade estamos vivendo um momento de aflição. Começamos com uma situação na qual as pessoas ficavam em casa e agora todo mundo tem que usar máscara, né? A ordem, então, as coisas que as pessoas esperavam diminuírem, as coisas estão intensificando, talvez chegando ao ponto mais alto, e com isso pessoas estão perecendo, criaram uma situação de idade, e de repente nós estamos vendo muitos e muitos jovens partindo. O que significa a aflição? A aflição é um sofrimento, e simplesmente aquele sofrimento que nós sentimos por estar passando por ele, e há o sofrimento que nós sentimos por causa da vida de outra pessoa. O que significa esta aflição? A agonia. Quantas pessoas, mesmo estando empregadas, estão em casa porque receberam uma ordem de ficar em casa, não podem ir para o trabalho. Agora estão vivendo de que maneira? Com tranquilidade. Não são funcionários, são pessoas que estão com a sua carteira assinada e de repente, simplesmente, pode ser mandado embora. Por quê? As pessoas vivem numa situação muito séria no nosso país. Nós aplicamos nessa manhã, esperamos logo mais ganhar. Nós não sabemos ganhar a longo prazo, sabemos ganhar a curto prazo. Vender agora já é ganhar hoje mesmo. Não há uma noção de aplicação para que no futuro tenhamos uma vida melhor. Então há uma agonia tremenda. Muitas pessoas estragou os meus produtos, tudo estragaram, tudo estou perdendo. Muitas vezes, antes de acontecer, a pessoa já está declarando o que está dentro dela. Então há uma angústia tremenda em muitas pessoas. Nós estamos vivendo esse momento de angústia, seja cristão ou não cristão. Nós somos seres humanos, não podemos fugir da realidade. Ansiedade. Quantos estão vivendo numa ansiedade tremenda? Essa ansiedade traz uma grande incerteza. Fica naquela palavra, será? Será? Quem sabe? Talvez. Veja, há uma situação muito grande nesse nosso caminhar. E nós temos que buscar a palavra
de Deus é uma coisa que tem que ser indispensável no nosso caminhar. Seja o momento de aflição, seja o momento de paz, seja o momento de saúde, seja o momento de doença, nós devemos acordar para a realidade nesse nosso caminhar da vida. Simplesmente é impossível viver neste mundo sem ser atingido por um desses elementos, seja o sofrimento, seja a agonia, seja a angústia, seja a ansiedade, seja a tribulação. É impossível. Não adianta se colocar num pedestal e dizer, não, comigo não, é diferente, porque Deus me abençoa, Deus abençoa todos. Se olhar a realidade das pessoas que seguiram a Jesus Cristo, veja o que elas passaram. O próprio Senhor Jesus teve seus momentos de aflição. Teve momentos que o seu suor se tornou em gotas de sangue. A coisa era extremamente tensa sobre a sua vida. Então, nós passamos por momentos difíceis e, infelizmente, muitas pessoas querem mudar o aspecto da situação. Eu já participei de muitas, posso dizer, situações de tristeza, onde as pessoas tentaram mostrar uma alegria, quando simplesmente o momento era de tristeza. E a pessoa tentando mostrar uma alegria neste momento caiu em desespero. Por quê? Porque o quadro real veio diante dela. Ela estava tentando fugir da realidade. Ao invés de encarar a realidade, estava tentando fugir. Então, nós precisamos entender que é simplesmente impossível ser atingido por um desses elementos, seja o sofrimento, seja a angústia, seja a agonia, seja a ansiedade, seja a tribulação. A realidade, meus amados, é que as tribulações do dia a dia nos afetam. As tribulações são coisas que acontecem de uma maneira externa e simplesmente nos provoca internamente. Queda dos valores morais, qual nós estamos vivendo. Está valendo tudo. Tudo. O imaginável. As coisas estão acontecendo, invadindo os lares, invadindo escolas, invadindo faculdades, invadindo todos os lugares, de uma maneira simplesmente como se nada estivesse acontecendo. O que é isso? É que a contaminação já está dominando a situação. Queda de valores morais. Era impossível você ver um repórter fazendo o programa de reportagem, simplesmente dizer palavrão. Hoje é normal. Por quê? Falaram tanto que a coisa se normalizou. A queda de integridade. Quantas pessoas, os amados, pessoas levando milhões, bilhões, trilhões, simplesmente não abaixam o rosto, se mostram aí, e daqui a pouco parece que nada aconteceu e as pessoas vão levando a vida de qualquer maneira. Há guerras, há fomes, há omissões de socorro. Muitas pessoas estão passando por um momento tão difícil
Já foram várias vezes no hospital e simplesmente não conseguiram internação. Será que vão esperar morrer? Será que já estamos vivendo uma situação a qual queremos ignorar? Claro, se for uma celebridade, pessoas saem até de casa para socorrê-la, mas se for uma pessoa na linguagem, um João Ninguém, fazer o quê? Não tem jeito, olha, não tem vaga. Fica por aí, fica na cadeira. Vi uma pessoa sentada numa cadeira, uma pessoa que estava numa situação extremamente crítica. E a colocaram numa cadeira. Ela ficou ali como se, ao entrar no hospital e colocar aquela pessoa numa cadeira, ela estava sendo socorrida. Não estava. Não tinha tomado medicamento nenhum. Estava ali sofrendo. Pessoas passando por ela, mas não era uma pessoa famosa, simplesmente ficou abandonada. E quando você traz essas coisas à tona, a palavra é questão de perseguição, nós estamos trabalhando, nós estamos nos empenhando. Claro que a pessoa dedicada, eu conheço, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu tenho médicos, que a vida é extremamente dedicada dentro da situação, no nosso dia a dia. Pessoas se entregam, há pessoas que estão até morrendo porque estão se entregando para salvar a vida de outros. Então, esta é uma situação tremenda. Qual o grande perigo do momento? O grande perigo é simplesmente tentar fazer com que a mentira seja a verdade. O que podemos encarar desta maneira? Primeiro, há uma ordem mundial, e essa ordem partiu de um homem que veio a este mundo e deixou uma ordem para os seus seguidores, para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. O que estão fazendo do chamado Evangelho? Estão criando um Evangelho da bênção, um Evangelho de prosperidade, um Evangelho sem cruz, sem sofrimento, um Evangelho sem marca dos escravos, os cravos cravados, porque também há os escravos, há pessoas escravizadas por estarem servindo a Cristo. Isto não tem acontecido numa dimensão grande no Brasil, mas isso é em vários e vários países. Há pessoas escravizadas, estão ali, e há outras que não há nenhuma marca de cravo, porque estão sendo ricamente abençoadas. Outras estão sendo escravizadas. Então, essas pessoas estão vivendo uma realidade tremenda de aflição, e isso acontece no mundo. Há o evangelho de só receber. Bom, eu fiz isso, então eu tenho que receber. Né? Há aquele caminhar atrás de Cristo por causa do pão. Jesus mesmo tinha uma multidão atrás dele, tinha multidão e tinha até discípulos. Simplesmente estavam seguindo Jesus. Jesus disse: esse povo segue por causa do pão. A realidade é que, mesmo sendo lavado e redimido pelo sangue de Jesus, nós temos momentos de aflições. Isto é indiscutível.
E este momento de aflições não provam a nossa fraqueza, não provam que não temos fé. Se olharmos a realidade dos nossos irmãos que viveram no Egito, quantos momentos de aflições, momentos quase de perderem o fôlego. A situação era crítica, momentos de tremer a alma. Quanto mais obedeciam, mais eram pressionados. Tiraram até os recursos que ajudavam no produto e simplesmente tinham que produzir a mesma coisa sem ter os materiais que cooperavam para isso. Em um momento tremendo, o povo sabia que um dia seria pior do que o outro. Como nós olhamos o nosso dia? Hoje, mais um dia. Como será o dia de hoje? Melhor do que o de ontem? Já estamos dentro de uma situação de que todo mundo tem que usar máscara, não pode sair, máscara é uma situação também. Quando isso aconteceu neste país? Nunca. Nunca aconteceu. Dessa maneira, nessa dimensão, nunca. Tenho 72 anos, simplesmente, então, não é uma coisa que estou falando por ser um menino. Mesmo sob os olhos de Deus, nós sofremos. Deus estava vendo a aflição do seu povo que estava passando por uma situação tremenda. E Deus ouvia o clamor do seu povo. Eu quero dizer que Deus ouve o nosso clamor, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ser um povo de Deus, o nosso privilégio é ter o Salvador, sermos pessoas que caminhamos para a eternidade com Ele, sermos pessoas que temos o Espírito Santo de Deus, que nenhum espírito pode entrar no nosso corpo. Mas entendo, meus amados, que nós estamos no mundo o qual não nos pertence. O mundo nos odeia. Se puderem colocar qualquer coisa ruim na nossa conta, vão colocar. É a realidade. Nós estamos vivendo um momento crítico. Já vi pessoas gritando, vamos para a rua, os evangélicos. Calma, meus amados. Nós temos que entender qual é a nossa luta. A nossa luta é contra carne e sangue, os principados e potestades. Nós não estamos livres de passar por situações as quais são terríveis. Ontem mesmo estava diante de uma situação extremamente triste. Um grande amigo, um pastor, na realidade estava ali 2 pastores, pai e filho, a perda de uma pessoa importante na caminhada, esposa do pastor, mãe do pastor, que é seu filho, e um descanso no Senhor, descansar em Deus. Eu vi algo que estava acontecendo do outro lado, que simplesmente as pessoas estavam tentando mostrar algo que não era real. Porque só há descanso para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Pode fazer o que for, pode cantar, não vai mudar. Quando a pessoa chega para um velório, lembre-se, aquela pessoa já está morta, não há mais fôlego de vida, a alma já foi. Quando ela deixou de viver, deixou de respirar, acabou.
Acabou, ninguém pode determinar o lugar que a alma da pessoa vai. Quem determina é o Senhor. Se a pessoa se rendeu a Cristo, morreu com Cristo, vai descansar com Ele. Quem morre sem Cristo está perdido. Não podemos fazer média. Entenda, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Não tente viver num mundo sem encarar a realidade que este mundo nos odeia e neste mundo nós temos aflições. Desde que me converti, já vão aí 40 e poucos anos, simplesmente, meus amados, eu nunca, dia nenhum, hora nenhuma, segundo nenhum, vi a igreja material, a igreja que não fala, a igreja que não se move, vazia. Nunca peguei um domingo, começando a pregação do Evangelho, sem ter centenas de pessoas sentadas na minha frente, esperando a hora de começar o culto. Me deram um bom dia e todos respondendo e dizendo: logo mais nós estaremos juntos novamente, se Deus assim nos permitir. O que eu estou vivendo hoje já vai para um mês, né? Simplesmente estou falando não para as cadeiras que estão aqui vazias. Eu estou falando para as pessoas que estão vivas, que fazem parte do mesmo corpo de Cristo, e aquelas pessoas também que não fazem parte, para que elas venham se render a Cristo, vinham se curvar, sabendo que esse é o mundo de aflição. Veja bem, Cristo não veio para morrer na cruz para nos livrar de problemas. Cristo veio morrer na cruz para nos salvar. Ele veio morrer na nossa morte para vivermos a sua vida. Então, ele sofreu por obediência, sofreu por honrar a Deus. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Pessoas fazem músicas e músicas cheias de palavrão. Não tem problema. É ouvido com a maior tranquilidade. Mas a pregação do Evangelho, o fanatismo, já começou esse negócio. Veja como as pessoas que existem por causa da misericórdia de Deus, vejam como elas tratam aquilo que é para Deus, que é glorificar o nome do Senhor, é suplicar a Deus, é se humilhar perante o Senhor. Eu creio que Deus vê os nossos sofrimentos. Eu creio que Deus ouve o nosso clamor. Ontem foi um momento difícil, momento de um clamor para que Deus, na sua misericórdia, consolasse cada coração. Era um clamor para a ressurreição, mas sim para que Deus consolasse cada coração. Muitas pessoas não estiveram presentes. Que razão há a questão que estamos vivendo do coronavírus? É terrível, então eu não posso ir. Mas por que eu estava lá? Primeiro, pela minha responsabilidade de ser um ministro do Evangelho e passar para as pessoas numa super fé, mas a confiança em Deus, que eu não estou desafiando Deus. Não fui para desafiar Deus, tive que colocar uma máscara, assim como todas as pessoas estavam colocando, e ficamos num espaço grande que parecia até um templo, mas o templo estava ali, era cada pessoa lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Cantamos
louvamos, é uma palavra, trouxe a palavra para que as pessoas pudessem ouvir a voz de Deus, porque há momentos que as pessoas estão muito mais abertas para ouvir a voz de Deus. Quando vê a situação de outras pessoas, elas simplesmente procuram acordar para a realidade, porque esse é o nosso caminhar, o nosso dia a dia. Então, nós vimos situações, cristão também chora, cristão sente dor, cristão tem sentimento, cristão não é um super-homem, um homem de ferro, não, é um ser humano. Eu conheço a fonte das aflições, mas também eu conheço a saída. Jesus é a nossa saída. Jesus é que nos traz paz. Eu vos dou a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele não disse, olha, em Botafogo, Copacabana, Ipanema, Apuador, há muitas moradas. Não, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito. Vou preparar lugar. Há um lugar de eternidade com o Senhor. Um lugar onde não haverá choro, não haverá aflição, não haverá lamentação, não haverá murmúria, não haverá lembrança dessas coisas que passamos aqui, que são tremendas. Qual é a saída para uma pessoa aflita? É suportar a sua aflição até a chegada do socorro divino. Clamar a Deus por socorro não significa que a pessoa é fraca, não, significa que ela tem um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Então, clamar a Ele é motivo importantíssimo nessa nossa caminhada. A palavra do Senhor, num momento difícil da vida, foi tremenda. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sem bom ânimo, simplesmente vamos cair e ficarmos para trás. Ter bom ânimo, saber que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, é diferente. Nos anima, vamos em frente. Vamos chorando, vamos em frente. Vamos louvar o Senhor, vamos bendizer o nome do nosso Senhor, porque Ele é digno. As aflições, meus amados, entendam isso, as aflições são inevitáveis. Jesus passou por aflições até quando Ele não dizia nenhuma palavra. A perseguição que houve em cima de Jesus, que José e Maria tiveram que fugir com o menino. Era Jesus. Mas o que é importante neste momento de aflição é ter bom ânimo. Bom ânimo sabendo que não estamos sozinhos. É preciso ter coragem para ir em frente. Se não nos entregamos às aflições, e as aflições nos levam para onde? A fraqueza, nos leva a uma depressão, e muitas vezes fazem com que pessoas até acabem com a sua própria vida. Nós vivemos dentro desta situação. Para acreditar no socorro divino, no meio da tempestade, só tendo bom ânimo. Lembro do apóstolo São Paulo, que estava numa situação crítica, e ele levanta a sua voz e diz, tem bom ânimo, ó anjo do Senhor, o qual o Senhor esteve comigo e me falou. Gente, é difícil acreditar. Por quê? Porque
já há uma tendência da natureza humana simplesmente se deixar levar pelo desespero, pela aflição. Quando Moisés estava com aproximadamente 3 milhões de pessoas, a aflição tomou conta, houve murmuração, houve tantas coisas, e não é fácil. Nós vivemos numa situação que muitas pessoas não entendem. Aqui não é o paraíso. Este é um mundo que jaz no maligno. E nós não somos do mundo, não precisa a coisa acontecer conosco. Nós temos a aflição vendo acontecer com o próximo, de uma maneira terrível. A falta de socorro, é pessoas catando aquilo que nós não íamos catar no meio da rua, pessoas revirando lixo para encontrar o que comer. Muitas vezes nós estamos com comida em casa, estamos reclamando. Ah, vou comer isso, vou comer isso todo dia. Tem pessoas que não têm nada para comer, depende do que outros jogam fora. Meus amados, as aflições, elas são terríveis no nosso caminhar. Infelizmente, criaram uma situação com um Deus que nos socorre de que maneira? Nos socorre nos livrando de todas essas situações. Só aqueles que não têm Cristo é que vão passar por isso. É mentira. É mentira, não é verdade. Há pessoas no leito de dor, numa aflição tremenda, sofrendo. São servos e servas do Senhor, estão passando por isso. Há pessoas que estão em casa, estão passando por essa situação. Há pessoas no trabalho, estão passando por aflições. Há pessoas trabalhando, estão passando por isso, tentando cuidar de vidas, botando suas vidas em risco. E as aflições são tremendas. Sair de casa e voltar para casa, hoje é uma aflição tremenda, seja na condução, você andando pela rua. Há uma preocupação tremenda, o medo foi espalhado de uma maneira tão forte. As notícias são notícias para deixar as pessoas de cabelo em pé. Nós temos que acreditar no socorro divino no meio da tempestade e ter bom ânimo. Do contrário, nós naufragamos. Do contrário, nós vamos viver religiosamente e não espiritualmente. Então, até o procedimento libertino desse mundo nos aflige. Mexe com a nossa alma. Como esse mundo está caminhando? O mundo está caminhando de uma maneira desagradável a Deus. Não começou agora. É um número incalculável de anos que o mundo está andando desta maneira. Não é de Cristo para cá, não é de 2000 anos. Antes, quantas coisas. Se olharmos a cidade de Nínive, onde as pessoas faziam montanhas de cabeça de pessoas, meu Deus do céu, aquele povo se arrependeu, se curvou, mas aquela cidade acabou. Como nós vivemos nesse nosso Brasil, ou como nós vivemos Rio de Janeiro, como nós vivemos Baixada Fluminense, como nós vivemos aflição, faz com que pessoas até percam o rumo de casa. Veja bem, a aflição, ela é tão sutil, há pessoas tão aflitas que elas colocam coisas dentro de casa e não sabem onde colocou. Muitas vezes está na frente delas, mas elas não sabem. Por quê? A aflição, ela faz com que as pessoas percam o rumo. A aflição faz as pessoas dar o passo errado. Lembre-se, no mundo, as aflições são inevitáveis.
mas tenha bom ânimo, que em Cristo Jesus você já venceu o mundo. As aflições, elas se fazem presente, mas elas não são eternas. Esse mundo vai chegar ao fim, mas nós somos eternos em Cristo Jesus. E um dia estaremos na casa do nosso Pai. E lá não haverá aflição, desespero, choro e tristeza. No mundo nós passamos por isso. Mas tenha bom ânimo. O nosso Senhor venceu o mundo. E nele nós somos mais do que vencedores. Se Deus assim nos permitir, logo mais, às 20 horas, estarei trazendo mais uma palavra. Estamos vivendo este momento de, olha, todo mundo tem que estar de máscara. Se essa fosse uma palavra dizendo que todos têm o Espírito de Deus, seria tão diferente. Seria tão diferente. É muito mais fácil fazer com que pessoas coloquem máscaras do que pessoas deixem Cristo entrar em suas vidas. Já tem minha religião. Não quero saber disso. É a realidade de quem mais nós precisamos é a pessoa que mais rejeitamos. A pessoa que é aquela que nos dá a oportunidade de mais um dia é a pessoa mais rejeitada. Acredito em tantas coisas, acredito em fantasma, acredito em assombração. Que negócio de Cristo, que já passou, morreu, acabou. Não, meu trabalho. Jesus não morreu à toa. Ele verá o fruto do penoso trabalho da alma dele. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele voltará para buscar a sua igreja. Tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo e nele você é mais do que vencedor para a honra e glória do nome dele. Se ele nos permitir, mas espero, mais uma vez, às 20 horas, trazer a palavra de Deus. Há pedidos e mais pedidos de oração. E oro por cada pessoa onde, Deus, fôlego de vida se faz presente. Que o Senhor venha abençoar, venha fortalecer, venha salvar acima de tudo para o louvor da sua bendita e santa glória. Oro por meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nesse desafio, porque é o momento que vamos provar quem somos. Se de fato somos de Cristo, quando passar a tempestade, nós estaremos continuando a nossa jornada. Meu Pai, fortaleça, dê a tua paz, que saibamos esperar o momento certo de estarmos reunidos novamente, ou aqui ou na eternidade para todo sempre, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, de sabedoria ao presidente deste país, aos seus ministros, para que, ó Deus, não haja um derramamento de sangue por causa de situações as quais pessoas que não têm nada com isso pagam um preço daquilo que não compraram. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê sabedoria. Sabemos que só o bem vence o mal. Tu és o nosso bem maior. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Tenha um bom dia. E se Ele assim nos permitir, logo mais, às 20 horas, estarei dando continuidade neste assunto. Bom dia. Que Deus seja com cada um. Amém. Glória a Deus. A cruz nem existe mais.
Mas o trono de Deus é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Oh, que maravilha. Te conheças, Senhor. Este com poder, este lugar. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. Aleluia. Sendo transmitida pelos mensageiros de Deus. Os que pregam aquilo que eles precisam. Não que só o povo precise. Todos precisam. Lembre-se que o trono do Senhor está nas alturas. Reina, reina, reina para todo sempre. Nunca começou a reinar, sempre reinou. Deus escolheu o povo nessa caminhada. Isso é indiscutível. Fique à vontade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Até logo mais. Que Deus os abençoe.